Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez juntos aqui com esta programação e hoje nós vamos contar um pouco da história do Carlos Henrique. O Carlos Henrique que teve um problema muito sério, aos 7 meses ali de idade, isso mesmo, parece que ele sofreu uma queda e junto com essa queda, o Carlos Henrique logo em seguida foi acometido com uma doença conhecida como meningite. Parece que a meningite, ela não tem somente uma, tem outros tipos de meningite e o Carlos Henrique ele foi acometido por uma desse tipo de meningite. E nós vamos aqui falar um pouquinho da história dele ao longo do programa, conhecer a história do Carlos Henrique e ver como Deus ele operou na vida do Carlos Henrique, porque não foi só isso, foi uma queda, logo em seguida ele foi acometido da meningite e depois, por conta da meningite, ele ficou surdo. Olha só que coisa, uma coisa muito séria. Então, por conta disso, ele acabou tendo uma surdez. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do Carlos Henrique e depois a gente vai falando um pouquinho mais no decorrer do programa, em nome de Jesus. Preste atenção. Quando eu tinha 7 meses, a minha mãe falou que eu caí da janela. Eu tive problema de meningite. E a meningite, ela sempre deixa sequela, Deixou em mim esse problema do ouvido. O médico falou comigo que o nervo central que liga do cérebro, no ouvido, ele rebentou. Não tinha cura, não tinha como ele emendar esse nervo, Aí eu perguntei a eles que tinha como eles colocar aparelho, mandar eu colocar um aparelho para me escutar, porque eu não estava ouvindo nada desse ouvido. Eles falaram que, infelizmente, não tinha jeito. Você vê o quanto é sério, esse problema, o quanto é destrutivo, pastor, mas toda doença, então você vê as sequelas, que foram deixadas ali no Carlos Henrique, a questão da surdez e muitas outras que acontecem por aí que a gente depois vai saber, de outras pessoas que acabam, eu conheço uma pessoa que teve meningite também e ela tinha dificuldade na questão motora, de andar, então tem muitas outras coisas. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para deixar para você a esperança. Te dar uma palavra de esperança, para que você entenda que Deus ele pode mudar o quadro dessa situação. Tem pessoas, como eu falei, essa pessoa conhecida, ela vive até a base de um remédio. Na verdade, ela toma uma injeção. Agora, eu não me lembro de em quanto tempo ela toma por conta dessa doença e ela tem que tomar para o resto da vida. Então, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para curar. Então, foi o que nós estamos vendo aqui através do testemunho do Carlos Henrique. Mas eu quero aqui também compartilhar com você essa reportagem. Depois a gente volta e fala um pouquinho mais. Consiste na perda da percepção dos sons. É a impossibilidade ou a dificuldade de ouvir. Há vários tipos de surdez, como a neurosensorial, a condutiva e a mista. A surdez neurosensorial é a mais comum, ocorrendo quando tem danos nas células sensoriais do ouvido interno ou no nervo auditivo. Otites, meningites, rubéola, alergias, acúmulo de cera e ruídos fortes são algumas das causas da surdez. Cerca de 11 milhões de brasileiros têm algum grau da doença, sendo 800 mil completamente surdos. Meu Deus do céu, olha só que coisa, Então, uma das sequelas da meningite é a surdez. Então, tem muita gente que teve, conforme a reportagem, teve um grau disso. Ou seja, essa surdez, ela foi, infelizmente, a pessoa teve a surdez por causa
né, dessa praga chamada meningite. Mas eu quero também, antes da gente dar continuidade, eu quero ouvir aqui a palavra de um doutor, de um especialista, falando sobre o assunto. Preste bastante atenção. Vamos falar de surdez, né? É a pessoa não ter capacidade de ouvir o interlocutor. No caso, a audição não é como um copo, que você tem 20%, 30%, 50%. Para você entender a audição, você tem que entender como se fosse um piano. Nós temos os graves, que é o bum, 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 os médios e os agudos, que é os sons mais finos, né? Então a pessoa ela tem um nível de audição em cada uma dessas 3 tipos de sons. Então nós temos, quando a perda é até 40 decibéis, 40% da cabeça de vocês, a gente diz que é uma perda leve. O normal é até 25. Quando de 40 a 60, a gente considera moderada. A partir de 60, severa, depois de 80, profunda. Isso priva a pessoa de uma comunicação, prejudica muito a vida da pessoa, que o cérebro só tem 2 alimentações, a visão e a audição. A gente levando em conta que a audição é mais importante que a visão. Se eu te explicar, você não consegue ver uma televisão sem som por 10 minutos, mas você consegue escutar um rádio o dia todo, né? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa começar a falar muito que, onde, repete. E a outra coisa é a televisão. Você entra na casa da pessoa, a televisão vai estar bem alta, né? Por que a televisão tão alta, papai? Né? Aquilo é justamente um sinal de perda auditiva. E você falar uma coisa, a pessoa responder outra, outro sinal também. Antigamente a rubéola era um grande causador de surdez. Hoje em dia, com a vacinação, diminuiu muito, né? Temos doenças da infância, temos doenças congênitas e temos também uma decadência que tem na audição ao longo da vida da pessoa. Olha, a audição dentro da perda auditiva, tem umas perdas auditivas que são reversíveis e outras são irreversíveis. Pessoa que não escuta, ela, se for criança, fica sem linguagem, se for um adulto, fica isolado. É difícil conversar com a pessoa com perda auditiva. Você chega, começa a conversar, ela, aí você aumenta o tom de voz, você aumenta o tom de voz, daqui a pouco você está cansado. Aí você, quando vê aquele tio ali que escuta mal, você, oi tio, e já vai para o outro lado. Então a pessoa fica isolada, né? Além disso, a perda auditiva leva a favorecer a demência e até mesmo o Alzheimer, né? O cérebro, a gente tem várias fases na vida, né? Na infância é brincar, durante a vida adulta trabalhar, namorar, e na parte mais de idade, geralmente a melhor coisa da vida é conversar, bater um papo, trocar um cumprimento, carinho com os familiares, e isso tudo desaparece com a surdez. Boa essa palavra do médico, né? Para nos abrir o entendimento quanto à questão da surdez. O Carlos Henrique, ele infelizmente perdeu a audição por conta da meningite. O médico falou bastante sobre a questão da surdez e falou até mesmo de como lidar, como tratar aí, saber identificar, na verdade, pessoas que têm tido essa perda de audição. É muito importante também destacarmos esses sinais que vão sendo dados. Até porque, quando existem sinais, você sabe a hora de agir. Você sabe a hora que você tem que fazer alguma coisa. Ele falou das crianças, ele falou até mesmo dos adultos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, você tem que saber a hora de você, de fato, agir. A hora de você, de fato, tomar uma posição. Então, não deixe assim a coisa e prosseguir sem que você faça algo, sem buscar uma orientação médica e até mesmo buscar essa ajuda da parte de Deus. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com você a segunda parte do testemunho do Carlos Henrique e com essa segunda parte a gente vai entender como Deus já começou a trabalhar para trazer essa cura para o Carlos Henrique e que talvez pode ajudar você, talvez que está nos assistindo, tem alguém da sua família que tem esse problema com a audição. Então, presta bastante atenção aqui nessa segunda parte do testemunho.
Esse ouvido me atrapalhou muita coisa, né? Porque, por exemplo, na minha escola, não entendia as coisas direito, fazia as coisas erradas. Aí, ao decorrer do tempo, fui casei com a minha esposa, era um sacrifício para me entender as coisas. Eu sempre ficava lá, oi? Hã? Como é que é? Quando íamos para a rua, eu não ficava do lado esquerdo dele, só ficava do direito, porque ele não ouvia. Quando eu ficava do lado esquerdo, eu falava. Aí eu dizia, e aí, amor, o quê? Eu disse, amor, eu estou um tempão falando com você. E ele não ouvia. Nós vimos a propaganda do RR na televisão. E ela doida para conhecer o RR Soares, né? E eu também, que eu não conhecia ele, né? Aí ela foi e falou, ô Carlinhos, ô bem, ele vai vir aqui domingo que vem, então vamos lá. Fomos lá para a igreja. É isso aí, né? O seu Carlos Henrique, né, queria conhecer um missionário e você vê que ele comenta ali, né, a respeito, né? Achei interessante ele falando que a esposa e ele queriam conhecer um missionário, mas antes ele comenta sobre o quanto foi dificultoso para ele a vida por conta da perda da audição. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos ouvir aqui em Casos Curiosos algo que o Anderson ele pesquisou e vai estar trazendo. Presta bastante atenção aqui agora no Casos Curiosos. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre a surdez estar atrelada ao mal de Alzheimer. Segundo pesquisas, foi comprovado que as pessoas que tiveram perda definitiva da audição, elas têm maior probabilidade de desenvolver o Alzheimer. Uma pesquisa em que pegaram pessoas de 40 a 69 anos e parte delas tinha a ausência de audição, outras faziam uso do aparelho e outras eram normais. Aqueles que não tinham nada de audição eram completamente deficientes auditivas, tinham 42% a mais de chance de desenvolver o Alzheimer. Curioso como uma coisa está atrelada à outra, por isso é importante cuidarmos também dos nossos ouvidos. Curioso, não? Muito curioso, Anderson. É isso mesmo, temos que cuidar mesmo. Assim como o Carlos Henrique, né, ele tomou a decisão de ir até onde, né, o missionário ele estava em campanha, e nós vamos aqui ver como Deus agiu na vida do Carlos Henrique. Vamos para a última parte do testemunho, prestem atenção. No dia 22 de abril de 2018, eles seguem para a sede da Igreja da Graça em Belo Horizonte. As pessoas que têm problemas no ouvido, que não escutam de um ouvido, não escutam nada, ou escuta pouco, ou tem um barulho muito grande. Quem tem problemas auditivos aqui, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aí eu disse assim, amor, vai, que tu tem... Aí ele foi. Eu te peço, coloca nos meus dedos o teu poder de curar, libertar, de fazer o meu ouvido ficar bom. Na hora que eu tirei os dedos, parece que eu senti um soco, pum. Falei, ó, Alice, eu tô começando a ouvir. Ó, que bom, tô ouvindo, Alice, tô ouvindo o ouvido. O que você sofria? Eu tinha um problema seríssimo nesse ouvido aqui. O médico falou que era um nervo morto, que não tinha cura. Deus morreu, não ouvia mais. Não ouvia. Quanto tempo? Quando eu tinha 7 meses, eu caí da janela. A vida toda você não ouviu desse ouvido. Então, tapa esse aqui que era o bom. Carlos Henrique. Sou casado. Tinha 3, agora tem 2 filhas. Glória. Quando nós viemos embora, ela falou assim, bem, agora não precisa de eu sentar desse lado. Agora eu posso sentar desse lado que você vai me ouvir, né? Falei, nossa, Alice, que bom, graças a Deus, vou ouvir o que você estiver falando do meu ouvido esquerdo agora. O ouvido dele tá uma benção. Nós fomos hoje para a rua e eu testando. Aí eu ia conversando com ele e ele ouviu tranquilo. E eu falava baixo para saber se realmente ele estava ouvindo. E ele ouvia tudo direitinho.
Aos 60 anos de idade, Carlos tem a audição restaurada, porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Glória a Deus, seu Carlos Henrique. É isso aí, olha que coisa bonita, né? Que Deus fez na vida do seu Carlos aí. E vê ali que a esposa, ela só ia para um lado, né? Que era o lado que ele conseguia ouvir, do outro lado ele não conseguia. Então ela só falava com ele no outro lado, né? Lado direito, lado esquerdo, o que tinha deficiência, ela corria para o lado oposto. Mas olha só, presta bastante atenção nessa palavra. Marcos, capítulo 7, versículo 32, diz assim: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Esse surdo aqui, né, de Marcos capítulo 7, a Bíblia diz que ele também tinha dificuldade de falar, mas quando Jesus pegou, né, e fez essa oração por ele, quando Jesus tocou nesse homem, os ouvidos dele se abriram. Então, é importante aqui você ver até o que Jesus fez. Jesus o tirou à parte. Jesus, né, tirou ele do meio da multidão. A multidão, às vezes, dificulta. A gente tem tanta gente falando, tanta gente dizendo que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Às vezes, as pessoas não têm compreensão. O médico destacou que, às vezes, a pessoa que tem enfrentar dificuldade na sua audição, ela fica isolada. Então, tem gente que não sabe compreender. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou, né, e tirou ele do meio da multidão e fez o que tinha que ser feito, e aquele homem voltou a ouvir. Então, que você possa também, né, ter a sua audição restaurada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não ouve nada, né, mas que alguém está te passando essa mensagem, você que ouve, mas ouve pouco, mas que você tenha a sua audição restaurada no nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer agora a nossa oração e eu gostaria, nesse momento, né, que você pegasse também o seu copo com água. O meu está aqui, ok? Vamos apresentar em nome de Jesus. Pai, eu apresento agora este copo com água, meu Deus, e peço-te por esta pessoa, meu Deus, que está nos assistindo neste momento. Talvez com a ajuda de alguém, ela, meu Deus, ela recebeu essa mensagem, recebeu esse testemunho, meu Deus, e eu peço ao Senhor, como o Senhor fez na vida do seu Carlos Henrique, que o Senhor faça na vida desta pessoa. Meu Deus, não só quando ela participar bebendo da água, mas ela vai pegar um pouco dessa água e vai colocar nos seus ouvidos, e os seus ouvidos destaparão. E não só essa pessoa que tem dificuldade na sua audição, no seu sentido natural, mas também espiritual. Que os seus ouvidos sejam abertos em nome de Jesus. Participe do copo com água. Amém? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva e gostaria de te ver em uma das minhas reuniões no Rio Comprido, na rua Campos da Paz, número 204. Nós temos reuniões segunda, quarta, sexta e domingo. Os horários da manhã, 8 horas da manhã, e o último horário, às 19 horas. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e vamos ficar com uma canção bem bonita do Valdeci Aguiar. Fiquem com Deus. Não dá pra esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar. Mas eu vou dar a volta por cima, mas eu vou dar a volta por cima. Porque eu
que o Senhor nos deu.